Então, olá, boa tarde a todos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Papo Coletivo e eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui online com a gente. Eu sou a Maria Luísa Machado, sou coordenadora do programa coletivo. A gente está aqui hoje com o Marco Lobo, a gente vai conversar com ele. Ele é coordenador do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE. O coletivo teve o primeiro contato oficial com este observatório no início de 2020 e no segundo semestre desse ano a gente conseguiu formalizar a parceria, né? Então o CGE e o Observatório das Cidades Sustentáveis, o Observatório de Inovação das Cidades Sustentáveis, agora é parceiro de conteúdo do programa coletivo e da NTU. Então, eu acredito, eu tenho certeza que o ano de 2020 guarda muitas oportunidades do coletivo atuar em conjunto ao Observatório de Inovação. Mas, para isso, a gente então vai conhecer um pouco melhor sobre o Observatório, sobre o CGE. O Marco Lobo vai contar um pouco para a gente sobre isso. Bem, mas antes, se você ainda não conhece o programa coletivo, o programa é um programa de inovação que foi criado pela NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, em 2019. E o objetivo desse programa de inovação é promover a inovação no transporte de coletivo e na mobilidade urbana brasileira. Nós temos como parceiros patrocinador ouro a Mercedes-Benz do Brasil e a Praxis Tecnologia, parceiro patrocinador prata a Caio Induscar e parceiro patrocinador bronze a Marco Polo SA. Além dos nossos parceiros institucionais e de conteúdo que apoiam esse programa, dentre eles o CGE, que vai conversar aqui com a gente. Marco, novamente eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer a sua participação e espero que esteja tudo bem por aí. Eu estou falando aqui de Brasília e vou mediar o nosso bate-papo coletivo. Mas antes eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Maria Luísa, boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Sou Marco Lobo, coordenador do Observatório de Inovação para as Cidades Sustentáveis, junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e espero poder, então, nessa tarde, bater um papo com vocês sobre essa experiência que estamos tendo na construção de um observatório para auxiliar as cidades brasileiras a se transformarem em cidades mais sustentáveis. É isso aí, Maria Luísa. Obrigada, Marco. E, bem, então vamos começar, né? Lembrando a nossa audiência que está assistindo a gente ao vivo, pode enviar a sua pergunta no chat, que no final eu encaminho aqui para o Marco, tudo bem? Então, vamos lá, né? O tema do nosso bate-papo de hoje é as soluções em mobilidade urbana do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, certo? Bem, mas antes, vamos entender um pouco melhor sobre o CGE e sobre o Observatório. Marco, você vai compartilhar uma apresentação? Como é que você pretende Claro, fazer claro. Espera aí, só um minutinho. Deixa a eu fazer apresentação, aqui. né? Vou montar uma apresentação para a gente bater um papo. Eu acho que já está aparecendo para vocês. Tá ok? Estão vendo? Tá, ok, sim. Eu tô vendo aqui, já subiu no YouTube. Uhum. Ótimo. Então, primeiramente, explicar, né, o CGE, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, né, e que vocês possam entender a importância dessa instituição. E, a partir daí, eu vou falar do observatório e, claro, trabalharmos o tema maior, que é a mobilidade urbana, né? Pois bem, o CGE ele tem uma origem lá de 2001, é uma associação civil sem fins lucrativos, é uma organização social, né? Ela tem o seu controle social, né? Com a supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse C aqui vocês esquecem, não tem mais. Tem uma representação do Conselho de Administração, né? Submetido aos órgãos de controle do TCU. Quais são os pontos fortes desse centro, que é voltado à ciência, tecnologia e inovação, né? Nós temos uma alta capacidade de identificação e mobilização de competências no Brasil e no exterior, ou seja, nós temos um arcabouço de informações voltadas a estudos, teses, pesquisas em várias áreas que podem auxiliar ao setor privado, ao setor público, a tomada de decisões. Né? Temos um processo de inteligência madura, com emprego de ferramentas modernas para que possamos entender os temas atuais voltados à ciência, tecnologia e inovação. E aí vocês veem uma experiência acumulada aí nos últimos anos de mais de 300 projetos de avaliação estratégica e prospecção em ciência, tecnologia e inovação. Esse é o nosso conselho de administração. Então, vocês percebem que os principais órgãos voltados à área de pesquisa, inovação e tecnologia no Brasil estão presentes no nosso conselho. E aqui, nosso objetivo estatutário, só para que vocês vejam, trabalhamos também não só com a ciência, tecnologia e inovação, mas também com a área de educação.
Então, hoje nós temos projetos vinculados tanto na área privada como pública também nesse tema. Bem, essas são as nossas áreas de competência, né, de áreas de atuação, que é importante conhecer. Nós temos essa linha toda voltada à avaliação de políticas de programas, à análise de oportunidades tecnológicas, tendências e estudos de futuro. Temos também a gestão do conhecimento, mapeamento de competências e serviços de inteligência estratégica. Tudo isso para auxiliar a instituição, né, as empresas e ao governo a tomada de decisão. Bem, esses são alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, né, para vocês entenderem o tamanho do centro. A área de inteligência, ciência e tecnologia, avaliação de programas do CNPq, mapas de inteligência e apoio a programas educacionais e suas relações com o desenvolvimento regional. Temos programas também voltados especificamente aos centros de desenvolvimento regional, aqui colocando aqui o MEC, né, o Ministério da Educação, como também a SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Temos agora um trabalho grande de desenvolvimento da Política Nacional de Inovação, um trabalho hercúleo, bem pesado, mas muito interessante. Né? O nosso Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, que vocês vão conhecer mais daqui a pouco, e trabalhamos também subsidiando a Agência Nacional de Pós-Graduação da CAPES. Então, algumas publicações que estão à disposição da nossa página, né? cge.org.br, vocês podem baixar essas publicações todas, é gratuito. O nosso papel é sempre motivar e valorizar a ciência, tecnologia e inovação no país. Bem, e aqui eu já entro sobre o nosso belíssimo Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, com o objetivo maior de trazer a inovação e a sustentabilidade na transformação das cidades brasileiras. Mas para que vocês conheçam como surge esse observatório, é entender também, né, que nós estamos no momento agora em que nós estamos com uma nova roupagem, uma nova identidade visual, uma nova plataforma que lançamos agora dia 5 de novembro. Depois vocês acessam para ver, é um trabalho ainda dinâmico, estamos ainda melhorando muito esse processo, mas ao máximo para atender ao gestor público, à sociedade em geral, e entender a importância de termos um observatório de inovação para cidades sustentáveis. Mas o observatório, ele compreende o quê? Ele está dentro de um projeto maior chamado City Nova, que é um planejamento integrado de ciência, tecnologia e inovação para a transformação das cidades brasileiras em cidades mais sustentáveis. Esse projeto ele envolve, então, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tendo um financiador multilateral, que é o GEF, e uma agência implementadora, que é a ONU, Programa para o Meio Ambiente. E é claro que, para desenvolver esse projeto, que é gigantesco, nós temos os parceiros co-executores. Nós temos a Ares Porto Digital no Recife, uma cidade modelo, onde está sendo implementado várias ações, como por exemplo, né, no Rio Cabibaribe, há um estudo enorme de jardins filtrantes para despoluir o rio, como também está sendo estudado um barco movido a energia solar. Aqui em Brasília, uma outra cidade piloto desse projeto, a Secretaria do Meio Ambiente, do GTF, vem fazendo vários trabalhos de agrofloresta na região da barragem do Descoberto, né? Aquela região ali tem uma necessidade de uma segurança hídrica muito importante. Então, duas cidades são modelos dentro desse projeto, estão sendo desenvolvidas várias ações de transformação, né? E existem as plataformas do conhecimento, que é o Programa Cidades Sustentáveis em São Paulo, já 13 anos de existência, com um trabalho belíssimo de boas práticas, e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, com a criação de um observatório de inovação para as cidades sustentáveis com a visão de futuro, ou seja, como é que eu vislumbro o futuro das cidades com soluções inovadoras. E aqui, essa é a ideia de apresentarmos para vocês conhecerem. Né? Então, qual é o nosso objetivo? É ter, né, uma plataforma virtual de monitoramento, de organização, para exibir soluções sustentáveis e inovadoras contextualizadas no território brasileiro. E, é claro, como é que a gente contextualiza isso? No outro trabalho que está sendo feito, que vocês vão conhecer também, das chamadas tipologias de cidades-região. A gente não mapeia a cidade por si só, nem o município, mas uma região onde tem uma influência de uma cidade, ou seja, eu posso ter um município envolto de mais 10, 12, 15, e aí você cria uma cidade-região onde você vai estudar a questão da sustentabilidade. Né? Bem, a nossa missão é inspirar pessoas, ainda mais quando se fala em sustentabilidade, algo ainda muito distante, né? No Brasil, sustentabilidade pode ser vista até como chacota, é uma coisa impressionante, né? O termo ecochato ainda é visto, uma coisa assustadora. Mas nós temos que entender, ainda mais na pandemia que estamos passando, é fundamental repensar as cidades, é fundamental repensar a forma de viver em cidades. Né? Então, temos que inspirar pessoas para essa mudança. Uma outra forma também que estamos buscando como missão é replicar essas inovações, replicar todas as soluções que estamos mapeando pelo país, pelo mundo. Né? E, é claro, a partir daí, fomentar políticas públicas para que possam melhorar as cidades. Então, o nosso objetivo maior é identificar e promover soluções locais, regionais,
nacionais e internacionais, para que haja um aprendizado e uma apropriação dos diferentes usuários. É claro que o nosso foco maior é o gestor público, mas temos visto muitas empresas nos contactando, muitos pesquisadores, né, instituições de pesquisa, então a gente percebe que é um tema amplo. E é claro que tudo isso é para fomentar o quê? A transformação das nossas cidades brasileiras em cidades mais sustentáveis. Bem, senhores, esses aqui são os nossos eixos ou temas que nós estamos estudando: a mobilidade de baixo carbono, acesso à cidade e na cidade, né? A energias renováveis, o ambiente construído, os resíduos sólidos, a economia circular, água limpa e acessível e as soluções baseadas na natureza, que é um tema recente, nos últimos 5 anos vem sendo discutido no mundo todo, em que possamos trabalhar em soluções em que a gente observe, então, o trabalho da própria natureza nessa transformação, né? Bem, esses 6 temas hoje, a gente vem trabalhando com 2 projetos transversais a eles, né? Para vocês entenderem. Temos um planejamento integrado de longo prazo, ou seja, estamos com um pesquisador desenvolvendo qual seria o plano para que as cidades possam se transformar em uma cidade mais sustentável, né? E temos agora um projeto novo, que é um programa de transformação territorial sociotécnico, PTS. É um nome grande, é assustador, mas fiquem tranquilos. É a forma que a gente viu de analisar uma região brasileira, uma macro-região, em que você tem ali suas várias vertentes, né, econômicas, sociais, e que você ali, conjuntamente com todas as áreas que possamos envolver, criando um sistema, a gente vai trabalhar ciência, tecnologia e inovação para a transformação, né, sustentável dessa região. Essa é a ideia do programa. Ele está agora sendo analisado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional para uma ação piloto que seria interessante para vermos como é que é um trabalho nesse sentido no Brasil, né? Bem, as tipologias, como já comentei antes, nós estamos pegando vários dados geobiofísicos, né? Vários indicadores para entender o Brasil, e eu quero que vocês entendam quando eu falo dados geobiofísicos, são bem complexos, né? Como se fossem camadas, entendendo várias áreas do Brasil, e, claro, isso tudo entendendo a nossa diversidade. Mas o que é isso, Marco? Então, vamos lá. Eu tenho, então, indicadores junto a essas tipologias, ou seja, que demarcam os temas que nós estamos conversando aqui: energia, mobilidade, ambiente construído, né? E, é claro, esses indicadores voltados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, para que a gente possa entender, né, como transformar esses temas e aplicá-los, obviamente, no sentido de termos o quê? A construção de um painel que as pessoas possam visualizar de forma estratégica a sua região. Então, quando eu falo tipologias de cidades e regiões, é a construção de um banco de informações sociodemográficos e geobiofísicos que compreende o quê? Temperatura, uso e cobertura do solo, áreas suscetíveis à inundação e deslizamento, a questão de mobilidade. Nós temos uma área enorme de pesquisa para entender a mobilidade em várias regiões do país. E é claro que isso tudo vem o quê? Vem sendo trabalhado para que a gente possa desenvolver, então, uma integração do que nós estamos mapeando de soluções inovadoras com as regiões brasileiras. Essa é a ideia. Bem, aqui é só para vocês entenderem o nosso site, uma visita rápida para que vocês depois possam acessar, né? Então, ali você vai ter a possibilidade de navegar. Eu tenho as soluções e tenho os estudos de caso, você pode escolher, né? Você tem os temas também, o mapa interativo, como comentei, né? Os últimos estudos de caso, onde você pode conhecer o que está sendo pesquisado recentemente. O City Nova, que é o projeto maior, você pode acessar, como também o nosso parceiro PCS, uma área nova que em dezembro vai ficar pronta, de as pessoas trazerem para nós soluções e nós avaliarmos, né? Isso também é uma visão de co-criação importantíssima. Bem, e o mapa interativo, como comentei, aqui já selecionei para que vocês possam conhecer. Então, você vai ver ali o tema que você deseja, né, os tipos de soluções e as tipologias e indicadores. Escolhi aqui a mobilidade para vocês verem. Esse aqui já são alguns pontos de estudo sobre mobilidade no país. É claro que no estado de São Paulo tem um grupo maior, e se você clicar ali, você vai mergulhar, e vai mergulhar em vários zooms. Então, como eu não estou aqui agora conectado à internet, é só uma forma de vocês entenderem. Acessando, vocês vão ver, eu posso botar camadas sobre mobilidade, entender várias regiões ali. Então, mobilidade com relação às áreas de risco, mobilidade em relação a quantidade de pessoas, densidade demográfica, tudo isso é estudado dentro do mapa. Bem, e para que a gente possa crescer e se estruturar, é necessário parcerias, é necessário articulações. Então, com o governo federal, nós estamos trabalhando com o MDR, né, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cultura,
que todos esses aí têm uma agenda urbana e é necessário para que a gente possa criar parcerias fundamentais em outras áreas do governo. Temos o IBGE, o IPP, o IPT e a BNT nos auxiliando como parceiros na construção dessas tipologias, desses dados todos que nós estamos coletando. E várias instituições de pesquisa que são fundamentais para que a gente possa trabalhar. Aqui o Observatório das Metrópoles, a FGV, Instituto de Embalagens, entre outros, que são todos importantes, obviamente. Mas eu não quero ficar demorando, porque daqui a pouco estão achando que o Marco Aurélio é chato, e eu quero conversar com vocês ainda, obviamente. Nas redes de municípios é fundamental, estamos trabalhando com várias redes, né? A Frente Nacional dos Prefeitos, o ICLEI, que é os governos locais para a sustentabilidade, com sede na Europa, temos a Associação Brasileira dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, e, além disso, mais do que nada, e ultra importante, o alinhamento com entidades setoriais. E aqui coloco a Associação Nacional das Empresas de Transporte Coletivo, NTU, com o coletivo, né? É importantíssimo discutir a mobilidade urbana, ainda mais nesse momento. Temos trabalhado também com a Associação das Indústrias Têxteis de Confecção, os tecidos técnicos, com a área de fabricantes de cerâmicas de revestimento, que é uma área muito interessante. Existem várias cerâmicas hoje que estão gerando energia, isso nos interessa como solução para passar isso para o país. Né? A área química também, mais do que nunca, temos que estudar isso. O Centro Brasil Design e a Fundação Grupo Boticário. Então, a gente está buscando ao máximo estar no mercado para que as pessoas possam ver a importância de sermos um hub de informação. Né? Bem, e o nosso futuro está aqui, fiquem tranquilos, é um gráfico enlouquecedor, mas é fundamental, é um infográfico que nos mostra o nosso estudo de futuro, porque esse observatório está sendo construído até 2022, mas o nosso papel é trazer visões de futuro, evolutiva da cidade sustentável, ter um banco de soluções altamente prático, né, com policy briefs, seriam sumários executivos e guias metodológicos, como também essas soluções contextualizadas no território brasileiro. Então, a pessoa, por meio disso, vai ter uma forma de visualizar a sua cidade. E aqui, é claro, para que a gente possa fazer isso, é necessário uma articulação de cooperação nacional e internacional. Não há outra forma de desenvolvermos isso. E aí, temos que trabalhar com as mídias sociais, fazer consultas públicas, fazer com que a sociedade entenda a importância da transformação das cidades. Esse é o nosso papel. Há alguns trabalhos que já estamos desenvolvendo, vamos lançar agora em dezembro um conjunto de sumários executivos, que são dos temas que nós estamos estudando, o caso da mobilidade urbana, por exemplo. A gente vai ter é como se fosse um sumário executivo, porque nós temos ciclos de estudos, ou seja, fizemos o primeiro ciclo de estudos sobre esses temas e cada um sai esse resumo para a pessoa entender um pouco do que se trata aquele tema. Vamos ter um segundo ciclo agora em dezembro também, e assim vai. A gente vai buscar sempre informações e atualizando, as pessoas vai estar disponível na nossa plataforma para ser baixado. Alguns eventos que já fizemos, aí acordos, né? O terceiro Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza. Eu espero que com a parceria com a NTU Coletivo a gente possa, ano que vem, também fazer um belo evento, né, Maria Luiz? Acho fundamental a gente desenvolver um tema e fortalecer as ações que já existem, os seminários, os simpósios, acho que tem que botar em pauta essa discussão, né? Alguns eventos que estamos fazendo desde junho, julho, de forma online, os webinars, né? Estamos aí discutindo reuniões. Nós não paramos com a pandemia, continuamos desenvolvendo e, claro, fazendo com que haja essa preocupação fundamental das cidades brasileiras, né? Pois bem, e aqui eu trago um dos dados que é muito interessante, isso aqui é do IPEA, mas faz parte do nosso acervo de pesquisa do observatório, que é interessante a partir de agora, ainda mais com a pandemia, né, quando foi feito esse estudo, com certeza, lá em 2015, não havia essa visão da pandemia, obviamente havia alguns pontos mostrando a possibilidade, né? Mas é interessante trazer essas mega tendências mundiais 2030 para vocês verem o quanto, e aí na questão mobilidade, nós temos que repensar a forma de transporte, né, das pessoas. Esse que eu quero trazer para vocês como ponto de discussão, acho que é importante, né? Mais uma vez, quero registrar que o observatório é um processo de observação, né? Nós não estamos trazendo o todo, a verdade, né? Isso não existe. O que nós estamos trazendo são discussões. Acho que é importante a gente frisar isso. E aí, dentro desse estudo, me chamou a atenção porque eles trabalham com as chamadas sementes do futuro. E aí você fala população, sociedade, geopolítica, ciência, tecnologia, economia e meio ambiente. Eu diria que a semente do meio ambiente ele é transversal, né, a esse estudo. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas no caso da população e sociedade, né? A previsão qual é? 9 países irão contribuir com 26% do crescimento urbano em 2030. E aí, qual um dos 9 países? Né? Brasil. Né? Então, imagine, uma previsão de 26% do crescimento. É claro que esse ano, 2020 e 2021, teremos aí,
né, uma situação atípica em função da pandemia, mas pelo que os dados que a gente está mostrando, não vai, né, fazer com que esse crescimento caia. Então, nós temos uma previsão aí desses países de crescimento e um crescimento gigantesco nos próximos 10 anos, né? As pequenas e médias cidades representarão uma proporção ainda maior da população urbana em 2030, ou seja, os pequenos centros urbanos serão responsáveis por 45% do aumento esperado da população urbana mundial até 2025 e uma tendência que vai continuar até 2030. Então, nós estamos entendendo que esses países vão crescer e as cidades médias, né, pequenas e médias, vão crescer ainda mais, né? E aqui eu trago um gráfico para vocês verem realmente, né? É uma coisa impressionante o grau de crescimento. E aí nós começamos a pensar como é que fica a mobilidade, né? Intraurbana e extraurbana, né? Para as cidades e nas cidades nesse contexto, né? Nós temos que repensar a forma de transporte. Hoje mesmo saiu um estudo do Datafolha sobre mobilidade urbana no país, né? E a gente tem que começar a analisar as questões com a pandemia, obviamente, que o transporte aí individual, né, de aluguel, vamos dizer assim, cresceu muito, né? Mas isso, ao meu ver, não é o ideal para um país como o nosso, a quantidade da população que existe, né? E o custo é alto. Então, nós temos que repensar também isso. Bem, o mapa do mundo mostrando, então, esse crescimento da população e sociedade. Vocês percebem que o Brasil é um país ainda de referência, ali Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, você mostra claramente que no Brasil essas duas cidades já são gigantescas, serão mais ainda, e é claro que você vai ter as cidades medianas, né, crescendo mais ainda no interior do país. E aí, quando você vê a classe média até 2030 no mundo, é óbvio que a Ásia é algo assustador, né? Realmente é uma mudança de paradigma gigantesco, mas na América Latina e específico na América do Sul, você percebe que vai ter um aumento de, né? Quando você vê aí 181 milhões de pessoas da classe média, né, para 313 milhões. Então, é um salto também gigantesco. E aí nós temos que discutir o que é a mobilidade urbana, né, ainda mais no Brasil. Não posso vê-la mais como uma questão social, ou seja, só as pessoas de baixa renda que utilizam. Nós temos que entender o transporte coletivo como sendo utilizado por qualquer classe social, porque não haverá como ter o transporte individual como queríamos ou como queremos, né? Não tem como. Acho que nós temos um país aí com mais de 200 milhões de habitantes e com crescimento, como vocês estão vendo, populacional, né? E, é claro, temos que ressaltar que 86% da população brasileira vive já em cidades. Então, isso é um questionamento brutal que a gente tem que fazer com relação à mobilidade urbana. E aqui você vê outros dados que nos chamam a atenção. A população chegando a 2,3 bilhões de habitantes, e nós, na América Latina, fazendo parte desse contexto. Teremos uma redução da taxa de natalidade, teremos uma redução na mortalidade infantil, teremos uma população com mais de 65 anos, ou seja, de 8% para 13%. Como será a mobilidade dessas pessoas nos grandes centros? É um questionamento, né? Até a questão de gênero. A gente sabe que a mulher tem um trabalho específico, uma locomoção diferenciada do homem na cidade. E agora, com essas pessoas chegando à terceira e quarta idade, e eles vão continuar se locomovendo, como é que será feita a mobilidade urbana, né? São discussões que temos que fazer, né? Um outro ponto interessante, até 2030, cerca de 2/3 da população mundial residirá em cidades. Só reforçando o que eu já falei antes, o número de megacidades quase dobrará em 2030, e as 50 maiores vão concentrar mais recursos do que a maioria dos estados de rendas, né, de pequena e média, e vão exigir mais autonomia. Ou seja, a tendência que a gente percebe é que vão existir aquilo que existiu há muito tempo atrás, a chamada cidades-estado. A cidade vai concentrar um poder político, geopolítico, econômico fora do normal. Então, como é que fica a questão também da pergunta da mobilidade urbana? 440 cidades dos países em desenvolvimento que mais crescerem responderão por 47% do PIB, né? As 6 maiores cidades em termos de crescimento do PIB quase que dobrará sua contribuição para o PIB mundial. E é claro que China e Índia têm um peso maior nessa situação. E aí, na questão de ciência e tecnologia, né, nós temos uma aceleração desse desenvolvimento tecnológico, e agora com a pandemia foi acelerado.
ainda mais, é um catalisador, a pandemia está sendo um catalisador dessas questões tecnológicas. E aí eu começo a discutir a questão dos TICs, né, das tecnologias da informação e da comunicação, e como é que fica isso envolto em vários temas, como vocês estão vendo aqui. Na pandemia nós estamos discutindo isso, né? E como é que fica também isso na questão do transporte, né, urbano, na mobilidade urbana, né? O crescimento dos investimentos em automação e robótica, o crescimento de investimentos em aplicação no campo da nano e biotecnologia. Bem, teremos o que? A criação de um novo termo que está sendo aí cunhado, né, que é o NBIC Convergence. Então, eu tenho a convergência da nano, da bio, da informação e da comunicação num pacote só. Né? Isso é muito louco, né? Então, eu fico imaginando como é que será a questão do transporte urbano com os novos materiais, né? Com as novas formas de convivência, né? Eu tenho que repensar isso tudo, né? O aquecimento global, como é que fica a questão de você ter um transporte com um grande volume, ainda mais com a pandemia, que talvez não seja a primeira desse século, vai ter outras. A discussão do distanciamento social, aí as questões tecnológicas, né, tem que ser envolvidas, as questões de nano e biotecnologia, tudo tem que ser discutido hoje e aí envolve também a mobilidade urbana. Bem, e aqui eu trago algumas recomendações que nós já chegamos no nosso observatório a estudar sobre especificamente a mobilidade urbana e trago para a gente deixar aqui registrado, né, Maria Luísa? Promover o uso e a ocupação do solo próximo às rotas do transporte de massa, priorizando o uso misto. Aqui a gente percebe claramente, nós temos que entender que todo um plano diretor ou toda uma ação de urbanização tem que ser pensada em conjunto com o transporte. Reconhecer os limites das mudanças microcomportamentais que podem gerar novos hábitos de deslocamento, com certeza. Né? A questão de horários de trabalho, ao meu ver, vão mudar. Né? Acho que a gente vai mudar a forma de trabalhar. Sabemos que muitas pessoas vão continuar em home office. E como é que fica esse comportamento também? Porque as pessoas que vão continuar trabalhando vão mudar os seus horários, ou os locais de trabalho também vão mudar. Difundir políticas e práticas de mobilidade urbana como direito social, como rege a Constituição Federal do Brasil, é importante a gente sempre, né, frisar. Realizar periodicamente pesquisas de origem e destino em diferentes modos e sistemas de transporte, com o objetivo de coletar dados sobre o comportamento de viagem da população. É fundamental entender a população, de onde ela sai e para onde ela vai, e como é que ela faz isso, né? Aí os vários modais, né? É o ônibus, é o trem, é o metrô, é a bicicleta, é o skate. Meu Deus, tem N formas. Agora a questão de drones está sendo discutido também, né? O andar a pé é uma outra discussão, e sabemos que as pessoas com a condição que estamos hoje de baixa renda não conseguem nem pegar um ônibus porque não tem condições de pagar uma passagem, né? Então, tem N questões que nós temos que discutir aí. Outras recomendações que a gente já vem recolhendo nos nossos estudos é realizar periodicamente avaliações de impacto para mensurar o nível de sucesso de investimentos em iniciativas de mobilidade. Temos que entender que tudo agora é dinâmico, mais do que nunca, e os transportes não podem existir. Assim eu faço como exemplo, né? As linhas não podem ser fixas, as linhas de seus trajetos têm que ser repensados em função dos dias, dos momentos, das épocas, tudo tem que ser repensado. Promover a integração do transporte coletivo com o uso de ocupação do solo de modo a reduzir a necessidade de viagens de longa distância, né? Por meio de veículos particulares motorizados. A gente está percebendo isso em algumas regiões do mundo, né? Os carros elétricos que estão à disposição, como já tem as patinetes, as bicicletas, né? E a gente começa a pensar a questão dos ônibus também sendo usados na mesma linha, né, de locação, né? Então você tem o aplicativo sendo utilizado nessas linhas todas, né? Avaliar políticas e práticas e atualizá-las regularmente para manter a efetividade e capacidade de reagir aos desafios reais de mobilidade nos níveis locais e desenvolver planos de mobilidade urbana conforme processos inclusivos de participação popular. Então, não adianta fazer com que haja um planejamento incrível, com um bando de doutores, pesquisadores, sem envolver os atores principais, que é a população, né? Então, a gente tem que entender que quando... e aí eu dou um exemplo pesquisado na Coreia do Sul, uma região, Coreia do Sul, Seul tem uma cidade que nem São Paulo, 15 milhões de habitantes, e ali você tem uma área salibre ali grande, numa região paupérrima, uma grande favela. E ali eles fizeram um trabalho incrível de transformação daquela região, fazendo por meio da metodologia de design thinking, né, uma conversa, uma corrida grande com todos os líderes daquela região
para entender quais eram as necessidades ali. Então, ali foi mais do que necessário entender a questão da violência, do transporte, como é que isso poderia ser melhorado, né? Na Espanha mesmo, em Barcelona, na Catalunha, há um trabalho incrível nos pueblos, que são os bairros mais afastados, em que você pega um domingo e a administração pública leva uma planta daquela região, numa praça, bota ela, né, plotada no chão, chama todo mundo ali no domingão, todo mundo com canetas na mão, e eles falam: o que nas suas ruas tem que melhorar? E o cara bota assim: eu quero um poste, eu gostaria que tivesse um posto ali de bicicletas ou um ponto de ônibus. Olha, eu queria que... Ali você começa a perceber que as soluções são simples, não são tão complexas, né? Bem, convido a todos a conhecer o nosso observatório. Deixo aqui a página, e é claro que eu estou discutindo ainda questões que nós estamos ainda estudando, né? É contínuo também esse processo, né? E agradeço a Maria Luísa, a NTU, o coletivo pelo convite, e fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Marco, muito bom. Eu adoro assistir essa apresentação sobre o observatório, porque, como você mesmo falou, ele observa os cenários, né, as tendências que estão se desenrolando, né? E também traz essa visão de soluções diante dessas tendências. E aí, então, para a gente bater nosso papo aí, 30 minutinhos, né, para a gente conversar um pouco, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os pilares do desenvolvimento sustentável. E aí, portanto, né, a mobilidade urbana sustentável faz parte de todo um contexto mais amplo da cidade sustentável, né? A cidade só vai ser sustentável quando, dentre outros aspectos, a mobilidade urbana também for quando a mobilidade urbana for sustentável, né? E aí, começando aqui no aspecto social, é legal que você trouxe muitos dados socioeconômicos, né, que são fundamentais, né, no desenho da mobilidade urbana. E aí eu queria, qual é a visão do sua e do observatório, né, de como considerar, então, esses diversos grupos sociais, por exemplo, os idosos, as diferenças entre gêneros, até as classes sociais, né, pessoas de alta renda com pessoas de baixa renda. É uma pergunta bem ampla, mas como o observatório vê a inclusão desses diversos grupos no desenho de novas cidades e de uma nova mobilidade urbana? Pergunta complexa, é de vestibular, hein? Vamos lá. O que a gente percebe é que nós temos uma questão cultural com relação ao transporte coletivo no Brasil, né? Isso já vem há décadas. E a gente tem que, de alguma forma, discutir isso com os vários setores e segmentos. As cidades vão crescer, as cidades estão conturbadas, né? Você já vê os grandes centros brasileiros com outros grandes problemas. Então, a locomoção ela é um problema hoje no Brasil, em vários centros. E ela não é um problema só de classe social, não. Ela é um problema geral, né? As pessoas... um pesquisador espanhol falou uma coisa que eu achei incrível, o professor Francisco Aragal, né? Não adianta botar mais ruas ou vias, porque vai ter mais carros. Então, o problema vai continuar existindo, né? Então, a gente tem que conhecer a cidade e entender o que é mobilidade urbana. E aí nós temos que cruzar vários pontos aí, né? A questão da violência, né? O andar a pé no Brasil é uma coisa que hoje em dia se coloca como até agoniante, né? Mas muitos têm que fazer isso porque não tem outro jeito, tem que trabalhar, essa é uma questão. Né? O transporte coletivo, ainda mais no Brasil, que o ônibus é o maior meio, né, de transporte de massa, nós temos que entender e deixar bem claro uma gestão estratégica sobre isso. Não é possível ver o ônibus como uma coisa menor ou o transporte coletivo como uma coisa para aquelas pessoas que não têm recursos. Não é isso. O transporte coletivo é necessário para todos. Então, eu gostaria muito de sair da minha casa, pegar um ônibus e chegar no meu trabalho, mas eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho uma linha, eu não tenho os horários, eu não tenho como saber que é nesse ponto, é naquele outro. Eu não tenho informação, a gestão da informação não existe, né? Quando se fala em transporte. E aí você tem a grande possibilidade hoje de usar a internet, né? Os meios eletrônicos, aí os aplicativos, acho que eles podem ser muito bem num país que tem praticamente o número de celulares que é o dobro da população brasileira, e na sua grande maioria são smartphones. Eu acho que os aplicativos podem ser um grande caminho
para auxiliar as pessoas, como também o sistema de transportes a se alterarem, né? Imagina a cidade de São Paulo, ainda mais agora que tem outros fatores, né? Chove forte, como aconteceu ontem e hoje, o transporte público para. É um negócio... Então, nós temos muitas variáveis que devem ser discutidas. Então, quando fala em transporte público ou a mobilidade, o asfalto tem que ser pensado, ou as trilhas ou trilhos têm que ser pensados, as faixas exclusivas têm que ser repensadas, porque tudo envolve o transporte andar, né? Então, é complexo, mas eu acho que tem que ser enfrentado com políticas públicas, né? Com vontade política, e ainda mais agora com essa pandemia, seria importante criar aí uma ação de uma campanha federal, né? Nacional, da importância do transporte coletivo, porque hoje em dia se coloca até como transporte coletivo sendo o grande inimigo aí da situação, pois é onde você tem a aglomeração, então as pessoas não conseguem estar distantes, e aí começa a ser discutido outras questões, né? A quantidade de ônibus é suficiente? Existe outra forma da pessoa chegar sem ser o ônibus? Existe o micro-ônibus? Existe a bicicleta? Existe um outro conjunto de carros? Bem, tem N. É bem complexo, Marisa. É que nem falar assim, vamos resolver o problema botando da sustentabilidade da cidade, botando um ônibus elétrico. Tá. Qual é o custo de um ônibus elétrico, né? Vocês mesmo em reuniões comigo já colocaram. É um custo alto. Então, se eu pago hoje R$ 1 num trecho, vou pagar 2 ou 3, porque o ônibus é elétrico, o cara dá uma banana para a gente, né? O cara não quer saber disso. O cara quer saber de sair de casa e ir para trabalhar. Agora, ele quer sair de casa e trabalhar num custo acessível e com dignidade, né? Não é amassado, né? E essa questão do transporte coletivo no Brasil é antiga, essa discussão, né? Muito antiga, né? Eu acho que a sociedade tem que entender o transporte coletivo como uma solução do nosso futuro e não como um problema, né? E você percebe também em alguns estudos que a gente vai vendo dos jovens, né? Os novos jovens não querem carros, né? A compra, né, como existia há 10, 15 anos atrás, de carros, né, para o transporte individual está caindo, né? Então, a nova geração não está vendo também o carro ou o transporte individual como sendo algo diferenciado. Então, isso mostra que teremos uma nova geração aí que vai discutir mais sobre o transporte coletivo, né? Muito mais, né? E aí você compara, como grandes centros, o caso de Barcelona, que é uma referência desde os anos 90 do século passado, a cidade te convida também a caminhar, a andar de bicicleta, né? Ou se você pode também conciliar, né? Andar de bicicleta, depois pega um trecho maior de ônibus, sai, entra para o metrô. Você tem N modais para você ser transportado. Aqui no Brasil, o cara fica ele e Deus, né? E a Deus dará. Então, falta, ao meu ver, uma gestão estratégica, de visão de futuro, entendendo como o transporte coletivo é um dos grandes caminhos para os grandes centros brasileiros, porque 86% da população está em cidades, a meu ver, para se locomover, vai ter que rever muita coisa. Quando eu comecei a estudar cidades sustentáveis, a mobilidade urbana me chamou muita atenção, porque ela tem eu vejo que eu também não conhecia tanto, né? O verdadeiro impacto que a mobilidade urbana causa na qualidade de vida, na geração de emprego, nas possibilidades de estudos, nas possibilidades de acesso, né, de oportunidades na cidade, né? Então, e aí a gente entra num ponto que você mencionou, né, sobre a diversidade de modos, né? Quando eu falo, se eu tenho uma cidade muito populosa e eu reconheço que esses grupos são diversos, naturalmente eu vou precisar de ter uma mobilidade diversa, né? Então eu não vou só usar o ônibus, ou só usar o carro, ou só usar a bicicleta, e sim permitir que aquela cidade tenha espaço e um sistema e uma infraestrutura que seja amigável para esses modos, né? E aí, como que o observatório observa assim? Será que o Brasil está mesmo contemplando todas as possibilidades? Em uma discussão nossa, a gente tinha mencionado, por exemplo, a questão do transporte aquaviário, né, em algumas cidades, e outras possibilidades aí, né? Como o observatório
observa assim? Será que a gente está realmente sendo inovador? Nós temos que entender, a gente analisa, por exemplo, a região norte brasileira é uma região de rios. Eu não vi até hoje nenhuma gestão voltada ao transporte aquaviário, né, naquela região, né? Você tem vários problemas de transporte porque são mal geridos, né? Mas se você não tem um estudo mais aprimorado, né? Até mesmo a navegação aí de cabotagem, né? Nós temos principais capitais brasileiras margeando aí, e a gente não vê esse transporte acontecendo entre cidades, né? E nas cidades que são banhadas pelo mar, a discussão é grande, né? Eu posso utilizar outros sistemas para fazer com que haja esse transporte. A gente vê que há possibilidades, mas tem que ter uma gestão e uma vontade política para que isso ocorra também, né? Mas eu acho que tudo tem que ser colocado na mesa para ser discutido. Não adianta achar que existe só uma forma de ser, não tem mais isso, gente. Né? Então, uma cidade como o Rio de Janeiro, será? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Que além das barcas que ligam Rio e Niterói, eu posso também ter outras formas de, no alto mar, né, fazer com que se ligue a outras áreas que são banhadas pelo mar na região do Rio, ou eu posso sair do Rio de Janeiro pelo mar e chegar a outras cidades, que é um transporte também, que tem gente que vem de várias regiões, né, do norte, né? A mesma coisa, Guarujá, Santos. A gente coloca isso porque o observatório analisa, a gente não tem a solução real. Porque nós precisamos de um sistema, ou seja, várias instituições envolvidas, né, para discutir isso. Mas acho que tudo tem que ser colocado em pauta, não adianta achar que só uma forma, né? A gente vê Florianópolis aí com uma entrada e uma saída só, e é um gargalo ali há muitos anos, né? Aí eu fico me perguntando, né, naquela Bahia toda, não há como fazer um transporte aquático para trazer as pessoas da ilha para o continente e vice-versa? É tão difícil? Será que o custo é tão alto? Estou perguntando porque a gente avalia, mas a gente tem que pesquisar. Claro que em outros ciclos de pesquisa do observatório a gente pode trazer mais dados, mas fica esse questionamento, né, de estamos esquecendo que o Brasil também tem muitos rios, né, é banhado pelo mar e a gente não vê transportes nesse sentido, né, de levar pessoas para lá e para cá, né? Acho que a gente tem que, né, um país gigantesco como o nosso, a gente tem que mesclar os transportes, né? Até agora no nosso segundo desafio do coletivo, a gente foi bem surpreendido positivamente, né, por uma startup que se inscreveu, a Naveg, que é de Recife, que vem com uma proposta, assim, eles também no início, né, mas num modelo de negócio que justamente faça essa conexão, né, do transporte aquaviário com a conexão do transporte público da cidade, né, então da pessoa poder usar aquele rio para se locomover, e aí depois disso ela pega um ônibus, pega um metrô, pega outro transporte sustentável, né, ambiental, que facilite o deslocamento dela, né? E aí, entrando na questão, a gente falou sobre o aspecto social, falou sobre diversidade modal. Naturalmente, quando há uma priorização do transporte coletivo, naturalmente o aspecto do meio ambiente, né, os indicadores ambientais saem ganhando, né? Porque o transporte coletivo ele transporta muito mais pessoas do que o transporte individual, então, naturalmente, a pegada ecológica daquele transporte ela é melhor do que do individual, né? Mas sobre a questão ambiental tem um ponto muito importante que é a questão da energia, né? E o observatório coloca dentro dos seus pilares aí a questão do uso das energias, da fonte de energia renovável, né? Então, quais são as fontes de energias renováveis que o observatório analisa hoje com as mais promissoras para o transporte no Brasil, considerando a nossa matriz energética, né? Maria Luísa, a gente estuda na área energética, né, que nós temos uma área específica de energias renováveis, né? A discussão como é que a gente trabalha, por exemplo, a energia eólica, que vem só crescendo no país. Como é que a gente pode fazer com que ela também gere energia para abastecer, né? Aí vem a questão dos ônibus, aí vê como é que fica o custo disso, né? A energia solar, né? Já tem dados mostrando ônibus com energia solar, né? Todo o teto, né? Com energia solar. O próprio etanol, né? Que tem a Suécia como referência, né? De ter o combustível do etanol nos ônibus, né? Bem, nós temos que pensar em muitas coisas. Eu acho que
A gente está agora envolvido com algumas universidades, alguns laboratórios, para ouvir também dos pesquisadores outras formas, né? E, é claro, voltada à nossa questão energética, porque o petróleo ele tem um fim, né? A gente está vendo que tem um fim, e nós vamos ter que começar a pensar. Tem a cadeia de etanol, como eu já coloquei, mas com certeza já estão vindo outras formas aí de análise de energia, né? O biodiesel, que é uma discussão grande de questão de custo, né? E de uso. A questão do gás também ainda é discutido muito também, né? E outras energias que virão que a gente não tem a mínima noção ainda e que podem estar surgindo para nós aí nos próximos anos, com certeza. E a gente vai, perdão, analisar isso com cautela, com calma. Agora, nós temos que entender que são matrizes energéticas e para uma transformação dessa, né? Uma mesma, agora lembrando numa reunião que nós tivemos com vocês mesmo, no CGE, a questão da matriz energética brasileira, tudo bem que é movida, né, com a sua grande maioria, a água, no sentido de gerar energia que não polui, e a China também gera muita energia, mas não limpa, né, é muito mais pelo carbono, desculpa, pelo carvão. Então, a China tem um conjunto enorme de carros elétricos e ônibus elétricos, né? Mas para chegar essa energia, você queima carvão, né? Então, aí tem um custo alto social e sustentável gigantesco ambiental, né? Enquanto que no Brasil a questão é, para gerar essa energia, como é que fica a questão das baterias e o custo disso no transporte coletivo, né? Então, muita coisa tem que ser discutida nesses processos todos, né? Não é uma coisa simples e fácil, mas eu acho que a gente tem que discutir. O observatório não tem todas as respostas, o que a gente vem estudando e analisando, né? E com relação à mobilidade, é algo ainda muito para ser estudado, com certeza. A gente, quando a gente fala em mobilidade urbana, e aí a gente começa a entrar, né, nas nuances desse sistema e a gente percebe o quanto que é muito complexo e quanto que precisa considerar todas essas variáveis, né? A questão da urbanização, a questão do comportamento das pessoas, a questão da nossa matriz energética, a questão sobre... E aí eu queria falar sobre a questão das instituições, né? Tem uma pergunta aqui que chegou no chat, uma pergunta muito boa, vou deixar ela para depois da minha pergunta, que eu queria falar sobre as instituições, né? Então, antes, o desenvolvimento sustentável ainda né? Ele é aqueles 3 pilares fundamentais: sociedade, economia e meio ambiente, né? Quando considera-se essas 3 variáveis, atinge a sustentabilidade, né? Só que existe hoje uma discussão sobre o papel das instituições, né? Que, na verdade, se as instituições não entenderem a sustentabilidade, não proporem ações, a sustentabilidade vai ser sempre uma utopia. E aí, qual o papel das instituições na busca pelo desenvolvimento sustentável, né? Como eu falei, mas como o CGE se posiciona em relação a isso, né? Como o observatório vem se posicionando em relação a essa luta árdua pela sustentabilidade? Como eu mostrei para você, o Observatório faz parte de um projeto maior chamado City Nova, que envolve o governo federal, né, que envolve uma grande instituição mundial, que é o GEF, né, que é um grande, né, facilitador, né, para a questão do meio ambiente. A ONU está envolvida. E aqui no Brasil você vê, tanto Recife como Brasília, você tem instituições importantes aí trabalhando para a transformação das cidades. Então, existem instituições, existe muito trabalho sendo feito. Eu acho que o que falta é uma divulgação maior desse trabalho, né? Você vê, o próprio Banco do Brasil tem uma área voltada à sustentabilidade que é gigantesco, é um banco de referência internacional sobre o tema, né? O Brasil possui cidades que são referências, não só Curitiba, né? Mas você tem aí no interior do Brasil, não só de São Paulo, né? Interior de Minas, interior do Rio Grande do Sul, né? Agora mesmo Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, foi vista como uma das cidades mais interessantes em transformação sustentável no país, né? Então você tem, no Nordeste também você acaba encontrando grandes trabalhos, né? Na região ali de Petrolina. Então você tem trabalhos sendo feitos no Brasil. E o nosso papel como observatório é trazer isso à tona. Acho que o nosso papel é esse, de divulgar, de mostrar caminhos, né? Mas isso está sendo discutido, sim. Eu acho que o que falta é maior divulgação, é maior promoção
dessa discussão de sustentabilidade. Mas temos que entender que a sustentabilidade não é simplesmente transformarmos da noite para o dia uma cidade, que isso não é impossível, né? Mas é, de pouco a pouco, mostrar que a cidade não pode ser essa cidade impermeável, essa cidade, vou usar um termo pesado aqui, mas está no estudo nosso que nós fizemos sobre vitacidades, né? Hoje nós estamos na necrocidades, né? As cidades são cidades difíceis de viver, né? Nós temos que repensar essa forma de trabalhar. Então, o redesenhar a cidade, essa questão de ter um centro, eu acho que tem que ser pensado. Acho que a cidade tem que ter múltiplos centros. Ela tem que ser descentralizada. As pessoas não têm que andar para ir e para voltar no mesmo ponto. Acho que elas podem estar indo para os seus lugares em pontos diferentes. Essa é uma discussão atual. Então, o repensar a cidade. Então, você pega cidades onde você acaba pegando o centro da cidade e colocando todos os órgãos públicos ali dentro, tudo ali, porque vai facilitar, a meu ver, isso tem que ser repensado. Muitas vezes, colocar em outros pontos pode facilitar mais o deslocamento e a forma de movimento da cidade, né? Então, a gente tem que entender esses processos todos. Não adianta você também fazer coisas bem distantes, que não vai ter o transporte para chegar, vai ter uma dificuldade, vai encarecer a questão da energia também, o acesso. Então, a gente tem que começar a repensar a forma, mas existem instituições no Brasil, e muitas, privadas e públicas, que estão trabalhando em prol disso sim. O que eu vejo é uma falta de divulgação contínua para mostrar que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, contínuo, mas que eu vejo que já vem tendo, né? Mais uma vez, Curitiba é um exemplo de que, desde os anos 70 do século XX, que ela vem se transformando, né? Fazendo com que a cidade seja uma referência não só nacional, como internacional, né? O Expresso de Curitiba, o Ligeirinho, é uma referência, né? Muitas cidades, né? Bogotá mesmo, com o Transmilênio, ela copiou, né? O Jaime Lerner auxiliou e fez todo o trabalho na cidade de Bogotá, com aquele grande Y, que faz hoje toda essa transformação, né? De transporte, de movimentação da cidade de Bogotá, né? Medellín também é uma coisa fantástica, porque nós temos que entender que o transporte, por exemplo, os grandes centros com as favelas ou comunidades, essas comunidades não têm rua, as pessoas têm que subir ou descer nessas comunidades. O ônibus não vai fazer isso, nem a bicicleta, né? Então, você vê lá em Medellín os teleféricos, né? Você vê lá no Medellín as escadas rolantes sendo colocadas, né? Aqui no Brasil se teve aí um projeto grande no Morro do Alemão, no Rio, mas acho que tem questões políticas maiores que aí não me convém colocar aqui, mas acho que a questão de outras formas de transporte é fundamental para a gente repensar as cidades. Mas as instituições estão aí, o Brasil tem instituições sérias, comprometidas, e o projeto que você está vendo aqui do Observatório acho que é fruto desse processo todo. Com certeza, assim, quando a gente teve conhecimento sobre o observatório, a gente aqui do coletivo pensou, não, a gente precisa atuar em conjunto com eles, porque esse trabalho de formiguinha, quanto mais formiguinhas, melhor, né? Você tocou num ponto legal, assim, que me lembrou um pouco até a minha própria visão que eu fui construindo da cidade, né? Teve uma fase da minha vida que eu vi a cidade como um vilão, né? Eu quero ir para o interior, né? Aquela coisa de fugir da grande cidade. E hoje eu vejo, na verdade, as cidades, elas são formadas pelas pessoas que vivem nela, né? Então, a cidade é construída pelas pessoas, né? Então, acho que esse trabalho de conscientização, né? De conscientizar a população de todas as classes sobre o que é sustentabilidade, como eu posso todos os dias, né, agir para a sustentabilidade, reciclando meu lixo, escolhendo um transporte melhor, consumindo diferente, né? Então, eu acredito que tem esse fator, assim, das pessoas não esquecerem que a cidade é construída por elas mesmas, né? E aí cabe a nós, então, trabalhar por isso sempre. Uma pergunta do chat, a gente tem 5 minutinhos, né? Eu queria trazer essa pergunta. Pergunta que lançaram para você. Marco, com base nas discussões que você tem presenciado sobre cidades inteligentes e mobilidade, o que você entende como mais desafiador? Existe algum ponto fundamental que ainda não está sendo abordado? Interessante, né? Vem naquilo que já conversamos antes aqui, né? Vem no óbvio.
ninguém está perguntando ao cidadão, aquele que utiliza o transporte, como ele quer, né? Porque eu tenho certeza que a pessoa que se utiliza o transporte urbano, ela quer o mínimo, que é a decência de parar no ponto, o ônibus estar junto com ele no horário que está ali marcado, ele subir, ter um local para ele se assentar e ele chegar no trabalho tranquilamente, né? Essa é a discussão. As pessoas estão conversando com o cidadão, ela está conversando com o usuário do transporte, que é essa discussão que se faz hoje. Vem com projetos incríveis, mirabolantes, né? E depois não são utilizados. Fica lá as vias sem os ônibus, né? Que nós vamos fazer um túnel gigantesco, maravilha. Mas é isso mesmo? É isso que é necessário? Ou é a redução do transporte individual para que haja mais transportes coletivos e as pessoas possam andar com transporte limpo, com transporte seguro, né, com um preço acessível? E aí nós temos que entender que a questão de preços aí é uma discussão grande no país, né? Mas, a meu ver, é isso. A discussão perguntou, né, para quem interessa? É essa a discussão hoje, né? As pessoas fazem projetos sem perguntar ao principal dessa história, né? Que é o usuário. Então, tenho certeza que se você mapear e entender as ânsias, né? Os desejos, né? Os anseios desse público todo, você vai entender de que forma tem que trabalhar, né? Nós não estamos querendo, e eu assim estou entendendo, coisas caras, né? Mas sim coisas que possam funcionar e que sejam acessíveis, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é perguntar a quem necessita ser perguntado. Bom, acho que é uma excelente conclusão, assim, né? O coletivo surgiu até quando o coletivo foi pensado, né? Foi um pouco de inverter isso, né? Antes criavam-se, eu acho que ainda acontece um pouco assim, criavam-se o sistema de transporte e as pessoas que se adaptem para aderir, né? E hoje em dia começa a haver, acho que ainda está muito no início, assim, começa a haver uma conscientização de não, eu acho que eu tenho que desenvolver um sistema, eu tenho que escutar as pessoas, desenvolver o sistema para elas, porque do contrário elas não vão usar, elas vão migrar para outros modos que suprem melhor as necessidades de deslocamento delas, enfim. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para a gente, além dessa que você já deixou agora, que foi incrível? Maria Luísa, primeiro agradecer mais uma vez o convite e dizer que somos parceiros. Acho que nós temos que construir vários momentos de discussão sobre a mobilidade urbana. Acho que nós temos aí momentos importantes de discussão e dizer que o Observatório é essa base de cocriação, né? Nós estamos aqui para ouvir também os outros, para podermos discutir sobre essas questões e poder levantar essas várias incógnitas aí para que a gente possa, de alguma forma, trazer soluções. Esse é o nosso papel como observatório. É um trabalho árduo, não é fácil, né? Ciência, tecnologia e inovação, ela tem que ser valorizada nesse país e a gente tem que entender que é só com esse tripé que a gente pode desenvolver e desenvolver isso para o cidadão comum brasileiro. A gente tem que entender isso, né? A nossa vida pode ser mais simples quando a gente entende, né, a importância da ciência, tecnologia e inovação. Não são coisas caras nem tecnológicas muitas vezes, mas assim a forma de você desenvolver, né, aquilo que você se utiliza. Eu tenho certeza que se eu pegar um ônibus numa linha específica em qualquer cidade do país e com aquele usuário que o usuário constante, contínuo, e começar a perguntar a ele o que tem que melhorar, a gente vai se surpreender que muitas coisas não são tão difíceis assim de serem feitas. Acho que é isso que a gente tem que entender. E a gente tem que entender o transporte coletivo também como uma questão de outras formas. Eu quero que vocês entendam. A mobilidade ela é multifacetada. No próprio transporte coletivo, no ônibus, a gente tem que entender a questão do ônibus em outros fatores, né? A questão de cor, né? A questão de formato de assento, a questão de iluminação, a questão de refrigeração. Quer dizer, tudo isso faz parte do processo de estudo de mobilidade, né? Não é simplesmente um caixote em que coloca as pessoas ali e leva. As pessoas são seres humanos, elas têm noções de tudo, elas têm a noção de tudo, são sabedoras. Nós temos que valorizar essa sabedoria e eu tenho certeza que, olhando, ouvindo mais, vamos trazer mais soluções para a mobilidade urbana no Brasil. É isso.
Obrigada, Marco. Obrigada mesmo. Sempre muito bom conversar com você, conversar com o Observatório, né? Traz sempre uma visão bem real e otimista também, né? Sobre todos os desafios que a gente tem para enfrentar. Então, a gente chegou ao fim, né? Já são 4 horas. Queria agradecer novamente o público que nos acompanhou, as pessoas que enviaram pergunta no chat. Marco, eu gostaria de agradecer novamente e também ao CGE por ser parceiro de conteúdo do programa coletivo. E também por aceitar o nosso convite e bater esse papo incrível com a gente. Também gostaria de agradecer aos outros parceiros do coletivo, aos nossos parceiros patrocinadores, aos outros parceiros institucionais de conteúdo. Muito obrigada e até o próximo Papo Coletivo. Esse vídeo fica disponível no YouTube para quem quiser assistir depois e também compartilhar. Bom, obrigada, Marco. Obrigada a todo mundo e tchau, tchau. Boa tarde, tchau. Tchau.